aprender mais com Ele, aprender os teus ensinamentos e caminhar no decorrer dessa semana, colhendo o melhor dessa terra que Ele tem nos dado. Então, você que está aqui, Deus é contigo para te dar vitória, para te dar bênçãos, para que essa semana seja uma semana de grandes vitórias na sua vida. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, hoje essa semana vai ser de grande vitória na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Deus me deu essa palavra no decorrer dessa semana e eu pude analisá-la para estar trazendo à igreja no decorrer de hoje. Números capítulo 13, vou estar lendo o início, depois vou passar para o versículo 17 em diante, depois para o 26, amém? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse-lhe: suba pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou se é pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reote, na direção de Lebo-Amate. Versículo 26. Então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a ele e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos o que vimos são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Amém, Senhor. Muitíssimo obrigado por esta noite estarmos reunidos na Tua presença. Sou grato ao Senhor por tudo. Peço-lhe ao Senhor que fale conosco neste lugar. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. É uma história conhecida de todos nós aqui. A Bíblia, ela é uma só. Então, por diversos anos, nós iremos escutar as mesmas pregações, as mesmas palavras, porque ela não muda. Ela se renova em nosso espírito dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu estou pregando ela, daqui a um ano você pode escutar ela através de um outro pregador da palavra do Senhor, porque é uma palavra só. Mas ela nos traz um alimento e um direcionamento diferente daquilo que nós devemos fazer ao longo da nossa caminhada cristã. A vontade de Deus sempre foi de abençoar a humanidade. Ele sempre teve projetos para a humanidade. Sua vontade sempre foi conduzir o povo ao conhecimento, à salvação. A vontade de Deus sempre foi para que você estivesse
com a sua vida abençoada, alicerçada no Senhor. Ele enviou o seu Filho para que pregasse a palavra de Deus aqui, para que nos mostrasse o verdadeiro caminho. Mas Ele também nos deixou essa palavra, uma palavra de direcionamento, uma palavra que nos leva a refletir aquilo que nós podemos decidir em nossa caminhada, em nossa vida cristã. A história de Israel nos motiva muito a refletir a nossa posição diante do Senhor e a nossa caminhada diante dEle. Você olha, você vê a história de Israel, era um povo sofrido, um povo que era escravo, andava na escravidão. Eles trabalhavam e viviam ali do seu suor, mas um suor incessante, um suor no qual o faraó do Egito tomava tudo aquilo que eles tinham. Então eles viviam como escravos. Mas um dia eles choraram, eles clamaram ao Senhor. E a palavra fala que o choro deles, o coração deles atingiu o coração de Deus. E Deus envia um homem como Moisés para tirar o povo daquela escravidão, para levar o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas não foi fácil. Moisés, por exemplo, quando ele recebeu essa oportunidade de retirar o povo, de tirar o povo do lugar onde ele estava, para atravessar o deserto, ele se sentiu inferior naquele momento. Ele fala para Deus: Deus, eu não tenho a capacidade de liderar esse povo, eu tenho a fala pesada. Então talvez eu não seja a pessoa adequada para tirar este povo, ou para pregar para esse povo, convencê-lo a sair do local que eles estão, para ir para a terra prometida, no qual o Senhor tem designado. E Deus falou com ele exatamente assim: não se preocupe, que eu falarei aos teus lábios. Então a palavra do Senhor nos ensina muito ao longo da nossa jornada cristã. Ainda que os nossos olhos, eles contemplam e acham, muitas vezes, que não temos a capacidade de atingir aquele objetivo, mas Deus quer nos mostrar uma forma verdadeiramente diferente de você colocar a sua vida no altar do Senhor e ser ricamente abençoado por Ele. Moisés recebeu essa oportunidade, esse chamado de Deus, então ele tira o povo da escravidão. A história nos relata, como todos nós já conhecemos, dificuldades ele passou até convencer o faraó do Egito a liberar o povo. E quando ele libera, eles começam a seguir a terra prometida, a terra essa que mana leite e mel. E quando eles caem no deserto, as coisas começam a acontecer. Aquilo que eles achavam que seriam fáceis, não foram fáceis. Havia perseguições, havia obstáculos ao longo do deserto, havia situações que aconteciam e eles começaram a recuar. Começaram a reclamar e começaram a questionar porque eles estavam ali, se lá onde eles estavam as coisas tinham, os alimentos tinham, mas eles esqueceram completamente que Deus sempre proveu. E mediante as dificuldades que eles enfrentavam, Deus estava sempre suprindo as suas necessidades. Então, este Deus que nós servimos, que nos ensina através da palavra dele, sempre teve a misericórdia e a graça bondosa de nos abençoar e de nos colocar exatamente onde nós estamos hoje. Quando eu leio essa palavra, eu vejo a história de Israel e eu vejo que o povo passou para que Deus os conduzisse até mesmo prometer a eles a entrada da terra prometida, a palavra nos ensina algo diferenciado. Aquilo que os teus olhos verão, aquilo que você almeja, vai depender da forma com que você enxergue a situação. Porque eu quero dizer aqui nessa noite que foram enviados 12 espias. Deus fala a Moisés: levanta 12 espias, ou seja, pega 12 líderes das tribos e manda eles pesquisarem, manda eles espiarem a terra que eu hei de dar. A palavra fala que Deus não falou exatamente assim: manda lá, eles vão estudar e eu vou pensar se eu vou dar a terra para eles. Não, muito pelo contrário. Deus fala: a terra que eu hei de dar. Então Moisés junta 12 e manda para reconhecimento dessa terra. E eles ficam ali 40 dias, e quando eles retornam, 10 trazem um relatório diferente de 2, que era Josué e Caleb. 10 agem de uma forma completamente pessimista. 10 agem de uma forma completamente ao contrário de tudo aquilo que Deus havia confirmado ou havia falado. 10 foram pessimistas, eles olharam com os olhos naturais. A palavra nos ensina, o pessimista, ele tem a característica de ver, pensar, sentir e interpretar as coisas à sua volta pelo lado negativo.
e tende a esperar pelo pior. Essa é a pessoa pessimista. Eu falo isso porque a gente convive com vários tipos de pessoas. No meu serviço, por exemplo, tinha 2 lá, que tudo que você falava para eles, eles olhavam sempre pelo lado negativo. As coisas estavam ali, os relatórios estavam ali, tudo dando a entender que era algo benéfico, que era algo que iria dar certo, mas eles sempre colocavam o peso, sempre olharam as dificuldades, em vez de olharem as bênçãos ou aquilo que o relatório iria produzir. Então, nós vivemos muitas vezes com pessoas dessa forma. Esses 10 espias, eles agiram de uma forma pessimista, e pior ainda, o relatório no qual eles produziram, ou seja, a sua fala mediante a nação que estava ali para ouvir, aquela fala, eles trouxeram grande prejuízo para o povo. Eles trouxeram grande prejuízo ao povo que estava ali, porque através daquela fala, o povo se revoltou. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus é contigo para te dar vitória. A visão que eles tiveram foi visão de problemas, foi visão de dificuldades, foi visão no qual eles acharam que eles não dariam conta de conquistar. A terra era uma terra maravilhosa, mas as dificuldades que eles acharam que os seus olhares produziram ali, viram ali, eram mais difíceis do que eles entrarem em conquistar a terra prometida. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, que muitas vezes palavras nos afetam, muitas vezes as pessoas falam que você às vezes não vai alcançar a vitória. Eu tenho outro colega meu de serviço que foi chegado para ele, um colega nosso chegou para ele e falou: meu Deus, como você não conseguiu passar nessa prova? Uma prova tão fácil dessa aí, você não conseguiu passar nessa prova, não entendo por quê. Ele abaixou a cabeça, sentiu o impacto daquela palavra. Eu esperei um pouco, cheguei para ele, chamei no canto e falei: não, você vai conseguir sim passar. A próxima oportunidade você vai passar, eu vou te dar o meu material que eu estudei, e você não é diferente de nós, você não é diferente de ninguém que foi reprovado, você não é diferente de ninguém que foi aprovado, muito pelo contrário, você tem a capacidade. Então, se eu não tivesse, no momento, aproximado dele e trago para ele uma palavra de conforto para ele, uma palavra de ânimo, talvez ele tinha pego aquela palavra e depositado no coração dele, achando que ele não era capaz de realizar e passar na prova no qual ele precisava passar para ser promovido. Então, muitas vezes, as pessoas acham que você não tem capacidade, você não está apto para exercer a sua função, você não está apto para exercer, às vezes, a sua função no seu serviço. Mas Deus te preparou para uma grande obra e Deus te coloca no seu devido lugar através da visão dele sobre a sua vida e através daquilo que você projetar para a sua vida. Se você quer projetar uma visão de bênção e de vitória na sua vida, você vai alcançar a vitória do Senhor sobre a sua vida. O relatório desses 10 e a leitura do relatório conseguiu convencer aquele povo que, ao ouvir o relatório, eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Isso era praxe deles. A história nos fala que tudo o que acontecia eles reclamavam, mas eles olharam com olhos naturais. Se eles tivessem olhado com olhos espirituais e pego a promessa de Deus e falado: se Deus enviou, Ele vai nos dar condições de passar por este local e nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, tudo que é para você, coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe que palavras te tiram do seu foco, do seu objetivo. Não deixe que as pessoas com palavras, elas tentam produzir em você um efeito negativo. Não deixe que parentes, familiares falam que você não vai vencer na sua vida. Acham que você não terá condições de alcançar os seus objetivos, muito pelo contrário, Deus é contigo para te dar vitória. Muitas vezes eu atendendo a ocorrência em residências e ali vendo ali a discussão entre marido, entre mulher, às vezes a ocorrência envolvia pai e filhos, e eu via ali o pai completamente transtornado e falando que o filho não ia ser nada na vida,
falando que o filho não ia alcançar nada, que ele era um Zé Ninguém, que a vida dele era essa, que a vida dele era aquela. Muito pelo contrário, nós não temos que fazer isso com os nossos familiares, com os nossos filhos. Nós temos que profetizar grandes vitórias e grandes bênçãos na vida de cada um deles. Quando eu atendia, muitas vezes por, eu creio que permissão do Senhor, eu ia em residências que até mesmo era residência cristã. E quantas vezes eu preguei? E quantas vezes eu ali preguei a palavra do Senhor? Para que eles enxergassem primeiramente Deus em primeiro lugar. E que as palavras que saíam dos lábios eram palavras que às vezes entristeciam a outra pessoa que estava vendo. E aquela palavra impactava, você via que impactava e as pessoas abaixavam a cabeça. Mas Deus é misericordioso para dar vitória, e através das palavras, através das pregações, através das interferências que eram feitas, as coisas mudaram, as coisas se chegaram no seu devido lugar. Então o que eu quero dizer aqui nesta noite, que esses 10, eles tiveram uma visão completamente diferente daquilo que Deus poderia dar para eles. Realmente tinham dificuldade, realmente tinham gigantes, mas a terra era aquilo exatamente que Deus falou. A terra era algo que eles iriam conquistar, e a primeira geração ficou, porque desacreditou em tudo aquilo que Deus poderia trazer para eles, os benefícios de bênçãos e de vitórias na sua caminhada. Então o pessimismo ou o pessimista, eles não deixam de alcançar a vitória, porque eles não querem enxergar aquilo que é benéfico para eles querem visualizar qualquer tipo de dificuldade. E não alcançam vitória, porque a dificuldade se instala no coração e eles não acham que vão conquistar a vitória. Ou seja, eles veem tudo pelo lado negativo. Acham que não tem condições, acham que não tem capacidade, acham que aquilo não vai dar certo, acham que as dificuldades é maior do que o Deus que eles servem. Nós não podemos ser assim. Deus te levantou, Deus te escolheu, Deus te capacitou, e Deus vai te dar vitória no local onde você precisar e onde você merecer. Você tem buscado a Deus, continue buscando, mas não deixe que o pessimismo ele se instale na sua vida. Não deixe que palavras como os dos 10 espias, líderes das tribos, palavras que trouxeram ali grande tormento às pessoas que estavam ali à sua volta. Grande tormento, ou seja, eles já passaram a tribulação no deserto, passaram as dificuldades no deserto, mas a palavra fala que as dificuldades que eles passaram, Deus supriu todas elas. Deus supriu cada uma delas. E eles não lembraram disso. Tiveram fome, Deus enviou alimento. De dia uma coluna de nuvem os protegiu. À noite, Deus colocava ali colunas de fogo para que eles vissem o caminho no qual eles tinham que percorrer. E eles esqueceram disso. E muitas vezes nós esquecemos mesmo. Muitas vezes Deus sempre nos abençoou ao longo da nossa jornada cristã. Muitos aqui têm anos de ministério, muitos aqui têm anos de caminhada. E Deus sempre honrou, Deus sempre abençoou, e você sempre esteve de pé, e está aqui hoje para receber a vitória do Senhor. E eles esqueceram exatamente disso. E as palavras que eles ouviram, eles já estavam com um coração ali machucados, com o coração atribulado, porque eles estavam passando dificuldades, estavam atravessando o deserto, mas a vitória estava tão próxima deles que eles esqueceram de enxergar aquilo que Deus já havia feito para ele atrás, há um tempo atrás, há uns dias atrás, há uns momentos atrás. Então nós não devemos esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, porque hoje é difícil, mas amanhã Deus vai nos dar a direção para vencermos qualquer tipo de batalha na nossa caminhada. Josué e Caleb, eles olharam com olhos espirituais. Eles foram otimistas. O otimista é o seguinte, a pessoa que acredita que tudo vai dar certo, que nada é impossível, se mostra sempre esperançoso, vê as dificuldades pelo lado favorável das coisas. Essa é a pessoa otimista, que enxerga as coisas pelo lado bom. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. E eles olharam com os olhos espirituais, porque eles sabiam que aquilo era propósito de Deus. Realmente tinham gigantes, realmente os problemas existenciais tinham. Mas quem mandou? Foi quem? Foi Deus. E quem ia dar vitória era Deus.
Então, por que não acreditar? Por que não acreditar nas promessas do Senhor? Por que não ser otimista? Eu citei há uns dias atrás que ano passado nós fomos otimistas. Nós enxergamos as dificuldades pelo lado favorável. E no findar do ano, Deus nos honrou completamente no ano de 2020, porque nós enxergamos as dificuldades pelo lado favorável. Ontem nós estávamos conversando, ontem de ontem, com 2 casais, e a minha esposa falou, em meio à dificuldade eu não murmurei, e realmente ela não murmurou, nem eu murmurei. Muito pelo contrário, eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E a prova disso que Ele nos mostrou, vocês não murmuraram, vocês não reclamaram, esse ano vai ser um ano de vitória e bênção para a vida de vocês. Então, o otimista enxerga as coisas pelo lado positivo. Se você enxergar a sua caminhada pelo lado positivo, independente da situação, independente das dificuldades, pode ter certeza que a vitória virá sobre a sua vida e você alcançará a vitória do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê? Josué e Caleb, eles conseguiram materializar visualmente a razão da promessa. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus havia prometido, não havia? Prometido? Deus havia falado para Moisés, leva que eu vou te dar a terra que mana leite e mel, terra abençoada, terra onde os cachos de uva, fala a palavra que eram gigantes, eram grandes. Então, havia bênção naquele lugar. Então, eles conseguiram materializar visualmente a razão da promessa, ou seja, vamos materializar isso aqui. Esses problemas não vão nos afetar em momento nenhum, muito pelo contrário, nós passaremos por aqui, entraremos nessa terra, e qualquer tipo de estratégia e dificuldade, Deus vai nos dar vitória. Era essa a visão desses dois, que é a visão que nós temos que ter. Materializar aquilo que Deus vai fazer contigo ao longo deste ano de 2021. Iniciamos o ano agora. E temos muitos objetivos neste ano de 2021. Você tem objetivo ou não tem? Para este ano de 2021. Você canalizou vitórias, objetivos para ser traçado nesse ano de 2021. Começa a materializar na sua mente, na sua visão. Mas saiba também que terás, muitas vezes, dificuldades, aflições. A palavra fala, que Jesus deixou isso escrito para nós, falando para os discípulos, que eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele venceu, os discípulos venceriam com ele, guiado pelo Espírito Santo dele. Então é materializar a promessa que Deus tem feito por nós. Sabe por quê? É fácil entender, porque todos aqueles que estavam ali, os 12, eles viram a mesma terra. Os mesmos gigantes, mas o forte contraste nos relatos trazidos por Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente, eles tinham a fé. A fé deles no coração falou em primeiro lugar. Os 10 das tribos fraquejaram mediante a situação, mas os 2 canalizaram a visão como visão de promessa, como visão de vitórias, como visão de bênção. Você quer canalizar isso na sua vida? Começa a falar, Deus, eu materializo tudo aquilo que eu almejo alcançar na minha vida. Me abençoe, Pai. Que os meus olhos, eles focalizem somente ao Senhor. Eu sei que ao longo da minha jornada a dificuldade virá, os problemas virão. As dificuldades ao longo da jornada, elas virão, porque nós não estamos isentos disso. Todos os dias você sai da sua casa, eu saio da minha casa, você pega um trânsito aí, meu Deus do céu, hoje o trânsito hoje, se você não tiver a unção do Senhor, você passa raiva. Você canaliza que você ali vai receber vitória, independente das situações que ocorrerem. Um dia, eu saindo do serviço, eu falei, vou passar na agência bancária, vou sacar um dinheiro e de lá eu vou para o serviço. Eu cheguei na agência bancária, coloquei meu cartão, digitei minha senha e nada de aconteceu, o dinheiro não saía, o cartão não passava, e eu fiquei ali mais ou menos 1 minuto aproximadamente. Saí, peguei minha moto, saí, estou indo em direção ao serviço. E quando eu saí da agência, eu entrei atrás de uma carreta e fui. Andei aproximadamente 500 metros, aproximadamente 1 quilômetro, atrás da carreta, 500 metros.
E quando eu assustei uma outra carreta cortando um outro veículo particular e bateu de frente com essa carreta que estava um pouco à minha frente. E na hora eu comecei a arrepiar tudo, porque ali eu entendi que era livramento do Senhor. Eu materializei aquilo que eu passei no caixa eletrônico, o atraso no qual eu passei no caixa eletrônico. E eu pude entender que o atraso ali fez com que lá na frente Deus me desse o livramento. Não tinha como, a minha senha estava certa, o cartão estava certo, mas nada estava acontecendo. Então ali eu pude materializar o livramento do Senhor sobre a minha vida. Então Deus sempre tem cuidado de nós, sempre tem cuidado da minha vida, da sua vida. Ele nos ensina através da palavra a confiar exatamente nele. A palavra fala aqui que a primeira geração não alcançou, não entrou na terra prometida, porque não confiou na graça do Senhor sobre a vida deles. Não confiou em tudo aquilo que Deus havia feito, ou esqueceram exatamente tudo aquilo que Deus havia feito. Que é graça maior de que conduziu o povo de Israel ao Egito e providenciar tudo sem que eles fizessem exatamente nada. Tem graça maior do que isso? De ser alimentado, de ser protegido, de ser abençoado, de ter a sua vida sendo ali alimentada pela presença do Senhor. Havia reclamações, nós não merecemos, mas a graça do Senhor supriu todas as reclamações. Nós temos aprendido isso aqui. Então havia tudo para eles, e eles materializaram a visão pelo lado errado, e não alcançaram a vitória. Então você quer ter um ano vitorioso na sua vida, comece a pensar pelo lado positivo, seja otimista em todas as áreas da sua vida. Não enxerga dificuldade aonde não tem, muito pelo contrário, Deus tem te dado capacidade de alcançar grandes vitórias na sua vida. Talvez você se enxergue como alguém que não vai dar frutos, alguém que não esteja preparado, ou alguém que não vai alcançar a vitória. Não pense dessa forma, que a sua visão te mostrará aquilo que você realmente alcançará na sua vida. Se você achar que você não é o vencedor, você não será um vencedor. Você está pensando dessa forma, mas se você canalizar a sua visão no Senhor e falar, Deus é maravilhoso, Deus enviou o seu Filho aqui na terra para que Ele pregasse a vitória, para que Ele pregasse a palavra do Senhor e alcançasse nós que estamos aqui, então eu vou alcançar a minha vitória no Senhor, na minha vida e na minha caminhada. É ser otimista mesmo por tudo aquilo que está à nossa volta, pelos projetos, pelas vitórias, pelas bênçãos que Deus tem preparado para nós. Os 10 se recusaram a vencer. Foi eles mesmos que deram um relatório completamente diferente. Ou seja, eles deram o relatório deles, mas eles colocaram a dificuldade em primeiro lugar. E quando nós colocamos a dificuldade em primeiro lugar, você se prostra, você não tem vontade de lutar, você acha que você não vai alcançar, porque a dificuldade é maior do que você. Não, coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele vai te abençoar e você alcançará a vitória do Senhor sobre a sua vida. Em Romanos 8, capítulo 28, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. E isso é a vitória de Cristo. Ele age em todas as coisas, independente daquilo que estará ocorrendo, mas Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir na sua caminhada. E você não deixará de ser vitorioso em momento nenhum. Josué e Caleb nos ensinam muito isso. E os dois entraram na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Porque a visão deles foi uma visão diferente dos 10. Eles canalizaram a vitória em meio às dificuldades. E ali eles alcançaram a vitória do Senhor. Canalize a visão pelo lado positivo, pela vitória, pela bênção que Deus tem dado a cada um de nós. Se eu fosse olhar as visões, os problemas que todos nós, eu já tive ao longo da minha jornada cristã, e não me espelhasse em Cristo, em todos esses tipos de problema, talvez eu não estaria aqui, mas nós somos vencedores,
porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, e nós estamos de pé, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, a caminhada. Você é vitorioso, nós somos vitoriosos, porque estamos aqui hoje, reunidos numa só família, para ouvir a voz do Senhor e sairmos daqui alimentados pela presença dEle. Então, isso é canalizar algo de uma forma positiva, é olhar as dificuldades pelo lado positivo, é ser otimista em todas as coisas, para alcançarmos a vitória do Senhor ao longo da nossa jornada, no nosso ministério também. Somos líderes nos nossos lares, somos líderes aqui na igreja, e o que nós temos que pregar para aqueles que estão à nossa volta é vitórias, é bênção, é mostrar para eles a visão pelo lado positivo, é você pregar para aquela pessoa que está ali no seu Gessel, próximo a você ali, que tem que canalizar as coisas pelo lado positivo, olhar as dificuldades e falar, mas Deus vai suprir as nossas necessidades. Estamos aqui reunidos hoje em 7, amanhã seremos 10, amanhã seremos 15, no próximo mês nós iremos multiplicar o Gessel, porque Deus é conosco para nos dar vitória. Então as dificuldades não podem se instalar em nossos corações. Você é líder para pregar o Evangelho do Senhor. Você foi instruído por Cristo para pregar as boas novas. Você foi instruído por Cristo para olhar com visões de homens espirituais, mulheres espirituais, para canalizar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. As dificuldades não podem se instalar em seus corações, muito pelo contrário, Deus te deu capacidade, e essa palavra, ela é um aprendizado de tudo aquilo que nós almejamos na nossa caminhada cristã, e nós não devemos deixar que palavras nos influenciam, palavras negativas, não podemos deixar que elas venham nos influenciar, muito pelo contrário, nós temos que louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Quando eles fazem esse relatório, Josué e Caleb ainda tentam interceder. Eles ainda falam que quem enviou foi Deus, e quem daria vitória era Deus. Mas mesmo assim, a primeira geração se recusou a ouvir a voz do Senhor. E a palavra nos orienta, ela nos fala que os dois entraram na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Você quer entrar na terra prometida que Deus tem prometido a você? Você quer ter uma vida vitoriosa, é colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Basta seguir exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aqui ela nos dá a base para superar todos os obstáculos da vida. Aqui ela nos dá base para nos orientarmos com os nossos olhares, com a nossa visão, com os nossos corações, a saber o que é melhor para nós, a não se deter por conselhos que não edificam, muito pelo contrário, atrapalham, a não se deter com palavras que te colocam cabisbaixo, muito pelo contrário, as palavras têm que ser vindas do trono de Deus, para que vocês não se abatam com palavras que te colocam de cabeça para baixo. Muito pelo contrário, você tem que falar, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que tudo pode, e isso não vai me abalar em momento nenhum, porque eu vou alcançar a vitória do Senhor sobre a minha vida. A materialização da visão dos dois, eles olharam com visões espirituais, e os 10 olharam com visões naturais, com olhares naturais, não enxergaram aquilo que Deus poderia fazer. Então, este ano de 2021, que Deus abençoe a sua vida, que você canalize toda a sua visão, todo o seu projeto nas mãos do Senhor, e não deixe que nada venha atrapalhar o teu foco, o teu objetivo, para que você alcance a vitória do Senhor sobre a vida, sobre o ministério que Deus tem colocado para você. Em Hebreus capítulo 10, 35, 36, diz exatamente isso. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Se diz fé. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. É a palavra de Deus. Então, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Qual confiança é essa que vocês têm? É a fé impactada em Cristo Jesus. É o ensinamento dele para nós que estamos aqui. Você quer ter uma vida de bênção e de vitória? É a palavra do Senhor que te ensina.
Canalize a sua vida nas mãos do Senhor, que a abundante graça dele sempre vai te acompanhar em todos os locais onde você passar e aonde você estiver. A proteção dele estará contigo para você receber a vitória do Senhor na sua vida e no seu ministério, porque é ele que te dá vitória, é ele que te abençoa nos momentos difíceis, nos momentos que às vezes te assustam, mas que o Senhor vai sempre te dar vitória e sempre abençoará a sua vida. Nós não podemos abandonar a confiança em tempos difíceis, mas mostrar que a nossa fé, ela é real. Fé significa descansar naquilo que Cristo fez por nós no passado, mas também significa confiar naquilo que Ele fez por nós no presente, fará por nós também no futuro. Essa é a nossa fé. É aquilo que Josué e Caleb olharam. Ele fez isso para nós no passado. Ele nos abençoou, nos protegeu, e nós entraremos nessa terra, assim ele pregou para o povo lá, nós entraremos nessa terra, e quem vai dar vitória é o Senhor, nas nossas vidas. Então, que este ano de 2021, que a sua visão seja canalizada no Senhor. O que os seus olhos verão, determinará aquilo que você vai ser neste ano de 2021. Você quer receber vitória? Enxergar as coisas pelo lado positivo? Você vai alcançar a vitória. Independente se o momento for difícil, mas enxerga pelo lado positivo. Josué e Caleb enxergaram pelo lado positivo e Deus os honrou. Deus os abençoou. Os outros 10 enxergaram pelo lado natural da coisa e eles ficaram, juntamente com a primeira geração. Porque não perceberam ou não quiseram perceber, porque de tantos milagres, de tantas bênçãos que Deus deu para eles ali, eles não quiseram perceber que aquilo ali era Deus exatamente dando para eles alcançarem a vitória, tirando eles de toda a dificuldade que eles viviam, todo problema, toda dificuldade, e eles não quiseram enxergar, mas os 2 que enxergaram e tiveram a visão no Senhor, alcançaram a vitória deles e entraram na terra prometida. Eu quero que este ano de 2021 nós alcancemos a vitória do Senhor. Você quer alcançar a vitória do Senhor? Fique de pé, louvado seja o Senhor.